Neste exato momento, em algum lugar debaixo dos seus pés, uma formiga está sendo julgada pelas próprias irmãs, sem tribunal, sem juiz, sem uma palavra sequer. E ainda assim, a sentença já está decidida. Parece exagero? Não é. E até o final desse vídeo você vai entender exatamente o que acontece com uma formiga que se recusa a trabalhar, porque a resposta é mais perturbadora do que qualquer roteiro de filme. Mas para entender essa punição, primeiro você precisa entender uma coisa. Uma colônia de formigas pode ter mais de 20 milhões de indivíduos, do tamanho de uma cidade grande, e funcionando perfeitamente, sem absolutamente ninguém no comando. Não existe prefeito, não existe polícia central dando ordem, não existe um cérebro coletivo decidindo o que cada uma vai fazer no dia seguinte. E mesmo assim, tudo funciona com uma precisão que faria qualquer empresa multinacional de inveja. Ninguém está no controle, e nada dá errado. Isso por si só já é uma das coisas mais estranhas que a biologia já registrou. Então, como diabos isso funciona? A resposta está nas castas. Uma colônia de formigas é dividida em papéis fixos, quase como uma sociedade medieval, só que decidida biologicamente antes mesmo da formiga nascer. Existem as operárias, que fazem literalmente tudo. Cuidam da cria, escavam túneis, buscam comida, limpam um ninho. Existem os soldados, formigas maiores e com mandíbulas mais fortes, cuja única função é proteger a colônia. Em algumas espécies, como as formigas do gênero Pheidole, os soldados têm a cabeça tão desproporcionalmente grande que nem conseguem se alimentar sozinhos e precisam ser alimentados pelas operárias, boca a boca. Existem os machos, que em praticamente todas as espécies têm uma função e só uma: acasalar com uma rainha, uma única vez na vida, e depois morrer em poucos dias. E existe, no topo dessa estrutura, a rainha. Mas antes de virar rainha, ela passa por um dos processos mais brutais da natureza: o voo nupcial. Milhares de fêmeas aladas saem do ninho ao mesmo tempo, voam para o alto, acasalam no ar com vários machos e guardam o esperma recebido numa espécie de reservatório interno que vai durar a vida inteira. Sim, uma única viagem de poucos minutos de voo é suficiente para fertilizar ovos por décadas seguidas. Depois disso, a fêmea arranca as próprias asas com as próprias patas, escava um buraco sozinha e ou funda uma colônia nova do zero ou morre tentando. De cada milhares de fêmeas que saem voando naquele dia, estima-se que menos de 1 em 1000 sobrevive para realmente virar rainha de uma colônia estabelecida. E aqui já vem a primeira reviravolta. A rainha não manda em nada. Ela não dá ordem, não decide quem vai trabalhar em quê, não tem noção do que está acontecendo do outro lado do formigueiro. A única função dela é botar ovos, e ela faz isso numa escala absurda. Uma rainha de formiga cortadeira pode botar mais de 25 mil ovos por dia, e algumas espécies de rainha vivem quase 30 anos, o que é um recorde absoluto entre os insetos, considerando que a maioria das operárias vive poucos meses. Ou seja, enquanto governos humanos trocam de liderança a cada 4 ou 8 anos, uma única rainha de formiga pode reinar por 3 décadas seguidas, só que sem nunca dar uma única ordem. A colônia inteira se organiza sozinha, guiada por feromônios, sinais químicos que dizem: estou viva, há comida aqui, há perigo ali. É uma inteligência coletiva, sem nenhuma inteligência individual no comando. E se você acha que isso já é estranho, espera só ouvir sobre como a idade decide o destino de cada formiga. Na maioria das espécies, uma formiga jovem passa os primeiros dias da vida dentro do ninho, cuidando dos ovos e das larvas. É o trabalho mais seguro que existe ali dentro. Só depois de mais velha, e portanto mais descartável para a colônia, ela é promovida para forragear do lado de fora, onde o risco de morte é imensamente maior. Ou seja, a colônia literalmente sacrifica as formigas mais velhas primeiro, mandando as mais jovens e mais valiosas para ficarem protegidas. É uma lógica fria, quase calculada, que nenhum ser humano jamais aplicaria conscientemente numa empresa. Agora, cada espécie leva essa organização a um nível diferente de extremo. As formigas cortadeiras, por exemplo, não comem as folhas que cortam. Elas usam as folhas para cultivar um fungo específico dentro do formigueiro, e é esse fungo que elas realmente comem. É, sem exagero, uma forma de agricultura, praticada por insetos, milhões de anos antes dos primeiros humanos plantarem qualquer coisa.
Já as formigas de correição, na América do Sul e Central, não têm ninho fixo. Elas formam colônias nômades que se deslocam em massa, e quando param para descansar, as próprias operárias entrelaçam o corpo umas nas outras, formando uma estrutura viva, um ninho feito literalmente de formigas vivas, protegendo a rainha e as larvas no centro. E tem ainda as formigas-mel, que armazenam alimento líquido dentro do próprio corpo de operárias especializadas que ficam penduradas no teto do ninho, incham como um balão e funcionam como dispensas vivas para o resto da colônia em época de escassez. Tem também a formiga-bala, batizada assim porque quem já foi picado descreve a sensação como muito parecida com a de levar um tiro. Ela ocupa o topo do índice de dor Schmidt, a escala oficial usada por entomologistas para comparar picadas de insetos, e a dor pode durar mais de 24 horas seguidas. E tem as formigas tecelãs, que constroem ninhos costurando folhas vivas umas nas outras. Só que elas não usam cola nem seda própria. As operárias seguram as próprias larvas ainda jovens como se fossem tubos de cola viva, espremendo delicadamente o corpo delas para liberar um fio de seda, que une as bordas das folhas até formar um ninho inteiro, suspenso na copa da árvore. E existe um caso ainda mais extremo, o das formigas argentinas. Pesquisadores descobriram que colônias dessa espécie espalhadas pela Europa, formadas a partir de poucos indivíduos levados sem querer em navios há mais de um século, ainda reconhecem umas às outras como se fossem a mesma família, formigas de ninhos a milhares de quilômetros de distância, que nunca se viram antes, simplesmente não brigam quando colocadas juntas em laboratório. Isso criou o que os cientistas chamam de supercolônia, uma rede genética tão parecida que se comporta na prática como uma única colônia gigantesca espalhada por múltiplos países. E se você acha que só os humanos criam armas para controlar a mente de outros seres, calma. Existe um fungo, o Ophiocordyceps unilateralis, que infecta formigas dentro da floresta e literalmente assume o controle do sistema nervoso da vítima. Ele força a formiga infectada a abandonar o grupo, subir numa folha a uma altura específica, morder com força a nervura central da folha até travar a mandíbula ali, sem conseguir mais soltar, e só então mata a formiga naquele exato ponto. Dias depois, o fungo brota pela cabeça da formiga morta e libera esporos exatamente na altura ideal para infectar as próximas vítimas lá embaixo. Pesquisadores batizaram o fenômeno de formiga zumbi, e o comportamento é tão preciso que dá para prever até o horário em que a mordida costuma acontecer. Mas talvez a informação mais chocante de tudo seja essa. Cientistas descobriram, através de rastreamento individual com etiquetas, que entre 20% e 40% das operárias de uma colônia estão completamente inativas a qualquer momento, literalmente paradas, sem fazer nada, enquanto as outras trabalham sem parar. Durante anos, isso foi tratado como preguiça. Só que pesquisas mais recentes sugerem outra explicação. Essas formigas aparentemente ociosas podem funcionar como uma reserva de mão de obra, prontas para entrar em ação se a colônia precisar repentinamente de mais força de trabalho, por exemplo, depois de um ataque ou de uma perda repentina de operárias. Ou seja, o que parecia preguiça pode ser, na verdade, estratégia de sobrevivência coletiva. E é aqui que finalmente chegamos à pergunta que abriu esse vídeo. O que acontece, de fato, com uma formiga que se recusa a trabalhar? A resposta depende do motivo dessa recusa, e nenhuma das opções é gentil. Se a formiga está doente, muitas espécies praticam o que os cientistas chamam de imunidade social. A formiga infectada, sentindo que representa um risco de contaminação para o resto da colônia, simplesmente se afasta sozinha e vai morrer longe do ninho, evitando espalhar a doença. Um sacrifício voluntário registrado em experimentos com formigas do gênero Formica. Mas se a recusa não é por doença, e sim por uma tentativa de burlar a hierarquia, por exemplo,
uma operária tentando pôr ovos, papel que deveria ser exclusivo da rainha, aí entra algo ainda mais perturbador, batizado pelos próprios cientistas de policiamento de operárias. Outras formigas identificam o comportamento fora do padrão, cercam a formiga infratora, destroem os ovos ilegítimos e, em muitos casos, atacam fisicamente quem tentou romper a ordem estabelecida. Não existe julgamento, não existe segunda chance. A colônia se autocorrige com violência em questão de minutos. No fim, fica uma pergunta incômoda: como uma sociedade sem líder, sem tribunal e sem consciência individual consegue se organizar de forma mais eficiente e mais implacável do que muitas sociedades humanas construídas com toda a nossa inteligência? Talvez a resposta não esteja em quem manda, e sim em como cada parte entende, sem precisar de ordem nenhuma, qual é o seu papel.